Olá pessoal, esta aula é sobre a sincronização e comunicação entre tarefas. Trata-se do capítulo 11 do livro. E neste segundo vídeo nós vamos falar da comunicação usando mensagens. Para que eu possa implementar um programa concorrente com troca de mensagens, eu preciso que ou o sistema operacional ou alguma biblioteca me ofereça suporte à troca de mensagens, me ofereça primitivas para usar. Existem inúmeras opções nesse sentido, dependendo, obviamente, do sistema operacional e do contexto onde eu estou. Mas eu preciso de alguma infraestrutura que me permita enviar e receber mensagens. Embora as bibliotecas e as plataformas variem consideravelmente, no fundo, no final das contas, o que a gente acaba sempre usando, e tendo é uma primitiva send e uma primitiva receive. De alguma maneira, a plataforma vai me oferecer uma primitiva do tipo send, que permite a uma tarefa enviar mensagens para outras tarefas, e vai me oferecer uma primitiva do tipo receive, que permite a uma tarefa receber mensagens de outras tarefas. Os nomes variam, os parâmetros variam, mas essa é a ideia. O sistema operacional pode oferecê-las como chamadas de sistema, ou também elas podem ser implementadas por funções de uma biblioteca de comunicação que executa fora do kernel ou do microkernel, linkada junto com o meu programa de aplicação, por exemplo. A primitiva send, ela possui dois parâmetros principais. Eu tenho que informar qual é a mensagem, e quem é o destinatário da mensagem. E agora nós temos possibilidades. Por exemplo, no caso do destinatário, eu posso usar endereçamento direto ou indireto. No endereçamento direto, a mensagem é endereçada a uma tarefa específica. Normalmente isso aí inclui o Process ID ou Thread ID ou algum tipo de identificação da tarefa no sistema. Já no endereçamento indireto é usado o conceito de caixa postal ou mailbox. As mensagens são enviadas pela tarefa remetente para uma caixa postal e alguma tarefa lá do outro lado vai na caixa postal retirar a mensagem. Então, eu não endereço uma tarefa propriamente, mas eu endereço uma caixa postal que será lida por alguma tarefa que eu não sei qual é. As mensagens serão lidas no futuro por alguma tarefa destinatária. Mas a tarefa remetente não precisa conhecer a identificação da tarefa destinatária. Ela precisa conhecer apenas a identificação, o endereço da caixa postal. O send, tipicamente, funciona com um destinatário único. A mensagem vai para uma tarefa ou uma caixa postal. Porém, muitos sistemas permitem grupos de destinatários. Então, eu envio uma mensagem para um grupo de destinos. E agora, o que significa enviar a mensagem para um grupo? Eu posso ter diferentes semânticas. Por exemplo, enviar a mensagem para um grupo pode significar para todos do grupo, para pelo menos um do grupo, para no máximo um do grupo, para todos ou para nenhum do grupo, para exatamente um do grupo e etc. Eu ainda posso inventar outras semânticas. Então, eu preciso, na minha plataforma, sempre investigar se, primeiro, ela permite endereçamento de grupo e, caso afirmativo, o que significa isto na plataforma. Mensagens podem ter tamanho fixo. É muito comum em field buses, no chão da fábrica, eu trabalhar com mensagens de tamanho fixo, alguns bytes, que são usados para enviar valores lidos por sensores ou valores comandados para atuadores. Por outro lado, quando eu estou na internet ou redes locais como Ethernet, eu posso usar mensagens de tamanho variável. Então, são opções que eu encontro. O conteúdo das mensagens, às vezes, ele é completamente ignorado pela plataforma. Quem implementa o send e o receive
pega um conjunto de bytes, um array de bytes de um lado e manda para o outro lado, e não tem a menor ideia do que está lá dentro. Em outros sistemas, não. Em outros sistemas, quem implementa o send e receive sabe o tipo de dado contido na mensagem e pode, inclusive, fazer transformações, traduções desses dados. Por exemplo, suponha que a tarefa remetente trabalha com ASCII e 1 byte por caractere, sendo que a tarefa destinatária ela trabalha com Unicode, 2 bytes por caractere. O implementador da plataforma de mensagens pode, por baixo dos panos, transformar strings de um formato para o outro, e isso para facilitar a vida do programador da aplicação. De novo, dependendo da plataforma que eu vou encontrar diferentes soluções para os detalhes, né, do send e do receive. Com respeito ao receive, o que eu estou mais interessado em receber é a mensagem em si e o endereço do remetente da mensagem, né? Tipicamente, o receive é usado para receber mensagens de qualquer remetente, né? A tarefa diz, quero receber uma mensagem, não importa de quem é, e ela recebe uma mensagem e o endereço do remetente em questão. Porém, em algumas outras implementações de receive, eu posso dizer, não, eu quero receber uma mensagem só do fulano, e eu fico, então, no receive até receber uma mensagem daquela tarefa específica. É possível também o programador atribuir níveis diferentes de prioridade às mensagens. Então, as mensagens, em geral, são entregues pela ordem de chegada, porém, caso o meu sistema trabalhe com mensagens priorizadas, né, a entrega, no caso de um receive, vai acontecer na ordem das prioridades. Embora o caso mais comum seja entregar mesmo as mensagens na ordem de chegada. Uma questão fundamental é quando o receive é executado pela tarefa, mas não tem nenhuma mensagem para entregar para ela. E aí, o que acontece com essa tarefa que executou o receive, mas não tem nenhuma mensagem para ela, né? A gente diz que o receive é síncrono ou bloqueante quando a tarefa que executa o receive fica bloqueada até que uma mensagem chega. O receive é dito assíncrono quando ocorre um retorno imediato. A tarefa executa o receive, se tem mensagem para ela, ela recebe a mensagem, se não tem mensagem para ela, ela recebe um -1 ou algum outro tipo de código de retorno. Porém, ela não fica bloqueada e nós temos o retorno imediato. Uma solução intermediária é bloquear a tarefa até que ou chegue a mensagem em questão ou estoure um timeout. Por exemplo, a tarefa executa o receive, se já tem mensagem para ela, ela recebe a mensagem imediatamente. Se não tem mensagem para ela, ela bloqueia. Até quando? Até chegar uma mensagem para ela, a qual seria então entregue, ou até passar, digamos, 10 milissegundos, quando ela sai do receive e recebe um -1 dizendo, olha, não chegou nenhuma mensagem para ti dentro desse nosso intervalo de tempo de espera. O que acontece quando uma tarefa executa um send e o destinatário ainda não executou o receive? Na grande maioria dos sistemas, a implementação do send e do receive, né, a implementação do serviço de mensagens, se encarrega de armazenar temporariamente a mensagem. Então, a tarefa deu send, o sistema pegou essa mensagem. Do outro lado, o destinatário ainda não executou o receive, o sistema ele bufferiza a mensagem, fica com ela até que, no futuro, a tarefa destinatária execute um receive e então a mensagem é entregue, né?
Obviamente existem limitações, eu não tenho buffer infinito, certo? Então, normalmente se trabalha com uma certa capacidade de bufferização, após o que mensagens são descartadas ou a tarefa bloqueada, né? Então, é importante perceber que existe toda uma gama de possibilidades as quais eu posso usar, e a primeira pergunta que eu tenho sempre que fazer é: ok, esta plataforma que eu estou usando, este sistema operacional, esta biblioteca de troca de mensagens, como é que funciona o send dela, como é que funciona o receive dela, que opções eu tenho, e a partir daí eu vou compor, vou fazer o design, né, da minha aplicação, o design do meu programa concorrente. Tipicamente, existem opções, né? As plataformas, as implementações de send e receive dão ao programador um certo conjunto, um certo leque de opções. Uma vez que eu tenho send e receive, a próxima pergunta é: ok, como é que eu vou organizar as minhas tarefas, como é que elas vão conversar entre si? Então, um aspecto fundamental quando a gente constrói um programa concorrente baseado em troca de mensagens é definir como será o padrão de interação, né, entre as tarefas. Como é que elas vão trocar, como as tarefas vão trocar mensagens. Vocês encontram na literatura um grande número de padrões possíveis, né, e depende muito do contexto e dos propósitos da aplicação e também da própria experiência pessoal do programador, né? A forma mais básica que pode se imaginar é uma comunicação direta, né? Então, eu tenho uma tarefa origem que faz um send e envia uma mensagem para uma tarefa destino. Por exemplo, a tarefa periodicamente lê o sensor de temperatura e envia o valor lido para essa outra tarefa, a qual calcula a estratégia de controle, ou coloca na tela, ou grava num arquivo, ou faz alguma coisa assim. Então, nós temos aqui uma comunicação direta. Um outro método muito usado é o cliente-servidor, que a maioria das pessoas já conhece da internet, porque na internet muita coisa como FTP, HTTP, e-mail, né, funciona como cliente-servidor. A ideia é que eu tenho uma tarefa que é a cliente e uma outra tarefa que é a servidora. A iniciativa sempre parte da tarefa cliente, a qual manda uma requisição ou um request para a tarefa servidora. A tarefa servidora recebe esta requisição, processa ela, onde processar ela pode significar qualquer coisa, né? Atuar, gravar, enfim, depende da semântica da aplicação. E uma vez que a tarefa servidora processou o request, ela necessariamente envia uma resposta, né, de volta à tarefa cliente. E é assim que tudo funciona. Cliente manda request, servidor manda resposta de volta. Cliente sempre tem iniciativa, servidor fica sempre esperando por requests, por requisições, as quais ele processa e responde, né? É uma forma também que leva a um design claro, né, e tranquilo da aplicação. Também vale a pena citar um padrão adicional, que é o padrão chamado editor assinante. A tradução dele para o português nem sempre é tranquila, né? Em inglês é chamado de Publisher Subscriber. E ele é muito usado em sistemas de tempo real. É muito, muito comum. Como é que funciona aqui? A tarefa editora, ela de alguma maneira, ela obtém uma informação relevante, né? Por exemplo, ela lê um sensor. Ela lê um sensor e ela tem um dado, por exemplo, a medida de temperatura, a qual é
interessante para uma série de outras tarefas, porque a partir dessa temperatura lida pela tarefa editor, eu vou jogar na tela para o operador humano, eu vou jogar no arquivo para manter um histórico, eu vou mandar para a tarefa responsável por calcular a lei de controle e por aí vai, né? Então, essa tarefa editora, o que ela faz, ela publica esta informação relevante, enviando mensagens para várias tarefas interessadas, os assinantes. Na verdade, a tarefa editor, ela não precisa saber quais são as tarefas assinantes. Ela simplesmente diz para a infraestrutura de mensagens, olha, a temperatura do sensor X é 10. Avise quem tiver interesse nisso. Por outro lado, as tarefas interessadas, né, aquela que põe na tela, aquela que põe no arquivo, aquela que faz a malha de controle, todas elas informam a infraestrutura de mensagens. Olha, eu tenho interesse na temperatura do sensor X. Se alguém publicar este valor, por favor, me envie. Então, quando a tarefa editora lê a temperatura do sensor e informa a infraestrutura de mensagens, olha, aqui está este valor, a infraestrutura de mensagens automaticamente envia uma mensagem para cada uma das tarefas interessadas naquele valor. Essa abordagem, como eu falei, ela acontece em muitos sistemas de controle, automação e de tempo real. Estas são apenas as três principais formas de organizar a troca de mensagens no contexto, pessoal, de tempo real. Se a gente for pensar em máquinas com processamento paralelo e alto desempenho, a gente vai encontrar mais uma meia dúzia de formas de organizar a troca de mensagens entre tarefas. Porém, como o livro trata de tempo real, a gente vai focar apenas nestas três, que é o mais comum da gente encontrar em aplicações de tempo real. De novo, esse tipo de assunto é muito importante para quem trabalha com alto desempenho em máquinas paralelas, né, com grande paralelismo, porém, a questão, então, neste caso, vai fugir do escopo do livro. Nós vamos ficar com o tempo real e o que é comum em sistemas de tempo real. Com isso, nós chegamos ao final do segundo vídeo relativo ao capítulo 11. Mais detalhes vocês encontram no livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!